Hoje eu queria conversar com você sobre um tema que está bastante em voga nos últimos anos e que neste momento que nós estamos vivendo, que é um momento de aridez, um momento de incertezas, esse conceito vem a calhar assim de um modo muito importante. Eu falo da resiliência. Resiliência é algo fundamental na nossa vida que nos ajuda a superar momentos difíceis. A resiliência é aquela força interna, aquela força interior, aquela força que todos nós, seres humanos, temos para lidar com pressões, para lidar com situações adversas e muitas vezes nós não sabemos que temos essa força e ela se manifesta na hora que a gente menos espera. Eu penso que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia e sobretudo um momento de quarentena, que é esse tempo em que nós estamos mais olhando para nós mesmos, nós cortamos do nosso entorno muitas situações, isso tem gerado crises terríveis na vida das pessoas. Então eu penso que refletir sobre a resiliência, descobrir essa força interna é algo muito importante. E é disso que eu trato neste vídeo com você sobre essa temática. E já de antemão, eu falo para vocês, eu escrevi um livro sobre resiliência, que é esse aqui, publicado pela editora Ideias e Letras, que é resiliência para lidar com pressões e situações adversas. Então, por isso, eu quero falar deste tema e já sugerindo para você de antemão que você possa adquirir esse livro, que vai lhe ajudar muito nesse período de quarentena. Vamos então ao termo resiliência. A resiliência, ela é um conceito originário da física. Porém, a psicologia adotou, se apossou desse termo e sabiamente, e hoje tem ajudado muitas pessoas. Na física, esse conceito ele está relacionado com a propriedade que alguns corpos têm de apresentar. Alguns corpos se apresentam de retornar à forma original após ele ter submetido a uma deformação elástica. Por que eu pego esse exemplo da física para aplicar ao conceito das ciências humanas, como a psicologia ou a antropologia? Porque ele ilustra bastante essa situação. Vamos pegar, por exemplo, um elástico. Um elástico você vai esticando e chega um momento que a hora que você solta, ele volta à sua condição normal de antes, né? Como uma mola também. Você estica, a hora que você solta, ela volta à forma original. E isso, então, o ser humano ou os seres vivos têm essa força. Às vezes as pressões da vida, elas nos fazem colocar nos nossos limites, mas quando tudo isso passa, a gente volta à normalidade da vida. Agora, nesse período de pandemia, por exemplo, nesse período de tantas incertezas, de tantos medos, uma das coisas que nos fortalece é saber que tudo isso vai passar e nós vamos voltar à normalidade da vida. Acreditar nisso é muito importante para nós superarmos essa situação e tantas outras da nossa vida. Então, a psicologia, ela toma esse conceito da física e aí vai mostrar que a resiliência é essa capacidade que as pessoas têm, que o indivíduo tem, de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças. São tantas mudanças que acontecem na nossa vida e nós temos essa capacidade de adaptação. Por exemplo, agora está ficando quase normal usar máscara. Por quê? Porque nós estamos adaptando a isso. No começo foi um incômodo terrível,
ter que sair para a rua de máscara, ter que ir ao supermercado de máscara, você sair de casa com máscara, um incômodo terrível, mas já estamos acostumando com isso. Vou pegar um outro exemplo, aparentemente banal, mas muito importante, o uso do cinto de segurança. Quando surgiu a lei do uso obrigatório do cinto de segurança, foi uma coisa terrível, muita briga, muita gente não queria. Agora isso ficou incorporado na nossa vida, nós nos adaptamos, você entra no carro, automaticamente você já coloca o cinto. Aquilo não se tornou mais um incômodo. Nós adaptamos. Então, essa capacidade de se adaptar a situações, isso vem da nossa resiliência. Então, por isso que ela tem essa força. Ela nos possibilita essa força de nos adaptarmos às mudanças. Então, se for preciso, por exemplo, daqui para frente, usar máscara para o resto da vida, nós vamos nos adaptar a essa situação, se for necessário. Porque nós temos a resiliência dentro de nós que nos possibilita isso. Ela nos possibilita superar obstáculos, ela nos possibilita resistir a pressões de situações adversas que acontecem praticamente todos os dias na nossa vida. Tudo isso a resiliência nos possibilita. Vamos pegar aqui um exemplo, um choque que você leva de alguma situação. A perda de um ente querido, por exemplo, é uma coisa profundamente dolorosa. Só que você não morre junto com a pessoa que morreu. A sua vida depois vai se readaptando sem aquela pessoa e você continua a sua vida. Então vem uma força interior que faz você superar aquela situação dramática, traumática, aquele choque que você levou da perda de um ente querido. Sobretudo quando é a perda de alguém repentinamente. Quando é a perda de alguém que ficou enfermo por muitos anos, você já foi paulatinamente se adaptando àquilo, a resiliência aos pouquinhos foi te dando a força necessária para isso. Agora, quando é o impacto de alguém que você perde uma pessoa querida num acidente, por exemplo, o choque é muito grande. Mas a resiliência, ela aflora nesse momento para que você não morra junto com aquela pessoa. Então isso é muito importante que a gente consiga trabalhar isso. Então são essas situações, eventos traumáticos que acontecem na nossa vida, entre outros, tudo isso a resiliência nos ajuda a superar. A superar sem entrar em surto psicológico, isso que é muito importante, ela dá o equilíbrio ao nosso emocional, ao nosso físico, encontrando uma solução estratégica, encontrando uma resposta dentro daquele contexto de tensão do ambiente em que nós estamos vivendo, que nos ajuda a vencer. Então a resiliência, ela traz tudo isso. E ela nos ajuda também nas organizações, na nossa vida profissional, na nossa vida empresarial. Por isso que hoje a resiliência, ela não é só utilizada, não é só trabalhada no campo da física e da psicologia, mas em todas as outras ciências, na administração de empresas, na sociologia, em qualquer outra área nós vamos encontrar, dá para se aplicar o uso da resiliência. Então, nas organizações, a resiliência se trata de uma tomada de decisão quando alguém se adapta com o contexto entre a tensão do ambiente, a vontade de vencer, você está aí com um empreendimento, com um projeto, com uma meta a ser atingida. E como é que você faz para atingir aquela meta? Como que você faz para alcançar aquele objetivo da sua empresa? Para cumprir com os seus compromissos de trabalho, seu compromisso profissional, tudo isso a gente busca a força, aí aflora a resiliência para nos dar força, para impulsionar-nos a buscar vencer aqueles obstáculos que, porventura, poderiam dificultar alcançar aquelas metas, aquele objetivo. Então essas decisões, elas propiciam forças estratégicas na pessoa para enfrentar essas adversidades, enfrentar esses obstáculos. E como criar resiliência ou desenvolver a resiliência? Porque todo mundo tem resiliência, mas ela precisa ser trabalhada, desenvolvida. E é isso que eu trato neste livro aqui, usando
termos, conceitos, apresentando exemplos concretos de situações que foram vencidas, obstáculos que foram superados. Então, para criar resiliência ou para desenvolvê-la, é preciso manter a imunidade mental e a base para criar essa resiliência emocional. Então, a resiliência está ligada ao campo das nossas emoções, da nossa força. Então, a pessoa condiciona a mente para tolerar os pensamentos assustadores. Por exemplo, todos nós, uns mais, outros menos, têm às vezes pensamentos que são assustadores. E aí então nós vamos condicionar a nossa mente para tolerar e trabalhar esses pensamentos assustadores. E aí nós vamos conseguir arquivar esses pensamentos e nos esquivarmos do sofrimento. E vamos, claro, entender que muitas vezes a dor, que é inevitavelmente parte da vida, ela vai nos ajudar a nos tornarmos mais fortes. Porque não existe uma vida isenta de sofrimento, de dor, isso não existe. Agora, a resiliência, ela vai nos capacitar nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, para que nós possamos aí vencê-la e sairmos mais fortes dessas situações dolorosas, dessas situações de sofrimento e até mesmo de debilidade. Então, a resiliência, ela nos ajuda a administrar nossas emoções. É a habilidade de se manter sereno diante de uma situação de estresse, por exemplo. Como é que eu vou conseguir me manter sereno diante de uma situação de estresse? Aí, se você trabalha bem a sua resiliência, você vai conseguir manter o seu equilíbrio naquela situação estressante. E aí você vai encontrar muito mais caminhos racionais que emocionais para você solucionar aquelas situações. Pessoas resilientes, elas são capazes de superar grandes obstáculos, elas são capazes de dar a volta por cima em situações aparentemente impossíveis de serem vencidas. Por isso que a resiliência, ela é um controle dos nossos impulsos, né? Então, é aquela capacidade de regular a intensidade dos nossos impulsos, por exemplo, no sistema neuromuscular, nossos nervos, nossos músculos, não deixando nos levar impulsivamente pela experiência de uma emoção. Porque quando a gente age por emoção, a gente se arrepende, a probabilidade de nós nos arrependermos depois é muito grande. E às vezes nós cometemos erros incorrigíveis porque agimos por emoção. E a resiliência, ela vai nos dar essa força do controle dos nossos impulsos, do controle das nossas emoções. Eu selecionei aqui 10 dicas para a gente desenvolver mais a resiliência. Você vai encontrar diluída nesse livro aqui essas dicas dentro dos textos que foram propostos dentro desse livro. Então, eu selecionei aqui 10. A primeira dela é manter-se flexível. Eu citei o exemplo do elástico no início, né? Essa flexibilidade é importante. Nós temos que ter um grau de flexibilidade para nós não nos arrebentarmos no primeiro impacto. Então é importante manter-se flexível. Então, a pessoa resiliente, ou pessoas resilientes, elas enfrentam os desafios em diferentes pontos de suas vidas e elas são capazes de ajustar seus objetivos e encontrar maneiras de se adaptar àquela situação. Outra sugestão: aprenda lições. Quando você tem uma experiência negativa, concentre-se nas lições positivas que você pode aprender com isso. Tudo na nossa vida é aprendizado. Então, se nós temos momentos difíceis, situações desagradáveis, tire uma lição disso na sua vida. Então, quando surgir uma situação difícil,
e que não é momento de você ficar procurando culpados. Isso não resolve a situação. É importante você procurar tirar dessa experiência algo positivo. Terceira sugestão, tenha atitudes positivas. Isso é muito importante. Pense sobre o que você pode fazer para melhorar aquela situação. E aí depois você vai fazer isso. Então, as pessoas resilientes, elas trabalham na resolução de problemas ao invés de se deixarem paralisadas pela negatividade. Então, mesmo diante de situação negativa, procure atitude positiva, procure uma saída para aquela situação. Solucione problemas e não crie problemas. A resiliência vai ajudar a fazer isso. Uma pessoa resiliente também tem essa postura. Quarta sugestão, mantenha-se conectado. Conectado aqui não é você ficar conectado na internet, obviamente. É um outro tipo de conexão. Conectado com os seus relacionamentos bons, nutrindo-os, relacionamentos com amigos, com familiares, com pessoas que você ama, com pessoas que agreguem valores na sua vida, com pessoas que não são pessoas tóxicas, com pessoas que te ajudem a ser melhor. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, não se afaste de outras pessoas, não se afaste dessas pessoas. Procure estar mais próximo dela. Agora, por exemplo, nesse período de quarentena, procure estar mais próximo das pessoas queridas, porque nesse momento de isolamento, a gente sente quanto faz falta nós estarmos perto das pessoas que a gente ama, quanto nos faz falta abraçar, quanto nos faz falta o olhar no olho de pessoas que nos agregam valores, pessoas que são importantes. E às vezes mesmo falar por telefone, pelo WhatsApp, aí essa conexão faz bem. Então procure manter-se conectado. Quinta sugestão, libere a tensão, porque às vezes nós acumulamos muitas tensões na nossa vida. Existem formas de nós liberarmos tensão. Essa região aqui do nosso corpo, ela agrega, ela catalisa as nossas tensões. Às vezes nós estamos com essa região aqui toda dolorida, porque nós estamos tensos com muita coisa. Então certifique-se de ter alternativas para expressar as suas emoções, para aliviar suas tensões. E aqui eu recomendo algumas posturas, sobretudo agora nesse período de quarentena, se você estiver de quarentena. Escreve um diário, faz um bem enorme. Escrever faz um bem gigantesco. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque nesse momento eu estou produzindo bastante coisa, a escrita tem sido uma terapia valiosa e eu convido você também a escrever. Escreva diário, termina no final do dia, faz um relatório como foi o seu dia. Depois, desenhe. Você gosta de desenhar? Faça desenhos. Desenhe uma terapia maravilhosa. Existem até livros para você que vem lá para pintar. Isso tudo ajuda. Artesanato também é uma coisa assim que, se você gosta de fazer artesanato, é uma terapia nesse momento valiosa. Depois, a meditação. Muito importante. A meditação, a oração. Aproveite esse tempo para rezar, para meditar. E se você gosta de dançar, dance mesmo que seja em casa, dentro do seu quarto. Você não vai sair para um baile, porque agora não pode, quarentena, mas dance em casa. Cante nem que seja no banheiro. A gente extravasa nossas tensões quando a gente canta. E se você puder fazer terapia, claro, faça terapia, mesmo que seja por telefone, porque agora muitos psicólogos não estão atendendo presencialmente, mas você pode fazer a sua terapia por telefone. Isso para liberar tensões. Agora, ponto 6, outra recomendação importante. Tem ações que deem sentido à sua vida. Porque a nossa vida só tem sentido se nós fizermos algo que contribua para a vida de outros. Quem não faz nada para o outro tem uma vida muito vazia e a vida perde o sentido. Então faça coisas que agreguem significados na sua vida. Existem muitas coisas que nós podemos fazer que agregam significados. Por exemplo, trabalhos voluntários. Ajude alguém que está precisando.
Faça um trabalho pastoral na sua paróquia. Às vezes a gente só vai à missa. Agora, nesse período, nem à missa, muita gente não está podendo ir. Mas quando tudo isso passar, procure ter um trabalho pastoral na sua comunidade. Isso faz um bem enorme para você, para outras pessoas, para a igreja. Então, procure ter ações que dê sentido à sua vida, que agregue valores à sua vida. Ponto 7, outra recomendação importante, aprenda hábitos saudáveis, porque às vezes a gente acaba tendo cada hábito que não contribui em nada na nossa vida, pelo contrário, nos prejudica. Por exemplo, o hábito de fumar, de beber demasiadamente, essas coisas só prejudicam a vida. Agora, adquira hábitos saudáveis, aprenda hábitos saudáveis. Eu coloquei aqui algumas situações, alguns hábitos que são saudáveis. Alguns já foram falados antes, né? O exercício físico, exercite regularmente, isso faz um bem enorme. Eu tratei disso aqui nesse livro e eu tratei mais aprofundadamente num outro livro que é A Arte de Gerir Pessoas, que também foi publicado pela editora Ideias e Letras. Se você quiser aprender mais sobre isso, eu faço uma sugestão para você, o livro A Arte de Gerir Pessoas, editora Ideias e Letras, que vai mostrar quão importante é o exercício físico na nossa vida. Exercitar-se regularmente, não é de vez em quando, porque aí também não ajuda muito. Depois, mantenha uma dieta balanceada, alimente-se, mas não exagere. Dizem aí os nutricionistas que a gente pode comer de tudo, desde que seja moderadamente. Então, procure ter uma alimentação balanceada. Leia, aproveite agora a quarentena. A leitura é fundamental. É de uma riqueza enorme. E aí eu quero partilhar com vocês, eu estou aproveitando a quarentena, entre tantas outras coisas que eu estou fazendo, de reler muita coisa que eu já tinha lido e de ler coisas que eu não tinha lido. Por exemplo, eu estou aí resgatando o grande escritor russo Dostoiévski. Já estou aí na 5ª obra do Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor que tem obras enormes, de 1000 páginas, 800 páginas, e é de uma riqueza enorme. E às vezes a gente não tem tempo na correria da vida. Então a leitura é fundamental. Escolha a leitura que você goste, claro. Leitura espiritual, leitura de romances. A leitura faz um bem enorme. Tenha sempre na cabeceira da sua cama um livro. E o primeiro que você pode ter é esse aqui, ó, que vai te ajudar. E depois desse você vai poder ter tantos outros. Você vai amar ler e vai te fazer um bem enorme. Depois reserve tempo para descansar. Nós precisamos trabalhar e descansar. E isso é muito importante, trabalho e descanso, equilibrar isso na nossa vida, ter uma vida equilibrada. Quando nós fazemos isso, nós ficamos fisicamente mais fortes e tendemos a ser emocionalmente mais resistentes. Isso ajuda a cultivar a resiliência que existe em nós. Depois, ponto 8, acredite em si mesmo. Acredite em você, isso é valioso, porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar em você? Você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você. Às vezes a gente não acredita na gente e quer que os outros acreditem em nós. Então exercite o acreditar no seu potencial, nas suas capacidades, nas coisas boas que você tem, nas coisas boas que você é capaz de fazer e de superar. Então acredite em você mesmo. E para isso é importante possuir uma vida mais focada, ter metas e buscar atingi-las, procurar ser mais produtivo. Quando a gente produz, a gente dá um sentido para a nossa vida, enfim, manter-se positivo também nas situações de adversidade. Não só ver o lado negativo. Quando acontece uma coisa desagradável, veja o lado positivo, busque uma saída positiva. Tudo isso ajuda muito. Item 9, sorrir. Sorrir não custa nada. Sorrir é importante. Sorrir faz bem.
Eu acho que quando nós sorrimos, a gente ilumina o nosso rosto. Então, é como se você estivesse regando uma plantinha, o sorriso, para resiliência. Você vai cultivar essa jovialidade no seu rosto, você vai fazer com que você mesmo se sinta melhor. O sorriso, ele alivia o estresse, ele ajuda a controlar as emoções, a controlar muita coisa na nossa vida. Sorrir faz as pessoas parecerem mais jovens. Dizem aí os estudiosos que sorrir aumenta a longevidade da vida, contribui para manter o sistema imunológico forte, reduz a pressão arterial, ajuda o corpo a relaxar. Olha quantos benefícios traz um sorriso que não custa nada. Então, sorria. E o último ponto, ser otimista. Seja uma pessoa que procure olhar o mundo com outro olhar. Então, uma perspectiva positiva e esperançosa, ela vai tornar você muito mais resiliente. Lembre-se de que muitos dos problemas que você enfrenta na vida são temporários e que você já superou muita coisa e que você vai superar mais essa também. Seja otimista. Como a gente fala nesse momento, isso vai passar. É uma tempestade que passa. Depois a bonança retoma o seu lugar. Então, procure ser otimista. E agora, nesse momento de pandemia, mais que nunca, nós precisamos ser otimistas. Então, por isso, eu trouxe, assim, resumidamente, um pouco dos assuntos, dos temas que eu trato neste livro aqui, Resiliência, para lidar com pressões e situações adversas. Editora Ideias e Letras. Ligue lá no 0800 da editora, faça o seu pedido, eles mandam em casa. Então entre no site da editora. Vou deixar aqui no visor o número do 0800 da editora e você pode fazer o seu pedido. Por hoje é isso. Um grande abraço, que Deus os abençoe e que você seja uma pessoa resiliente.